O Bolsonaro quis mentir no depoimento recente à Polícia Federal e ele se deu muito mal, porque ninguém em Brasília acreditou na versão apresentada pelo Bolsonaro. Aquela desculpa que ele compartilhou o vídeo errado porque estava sob efeito de remédios. O problema é que os aliados do Bolsonaro acharam essa versão dele péssima. No entendimento dos aliados, o Bolsonaro deveria culpar um dos seus assessores ao invés de sustentar essa tese do medicamento, até porque o laudo que o Bolsonaro apresentou à Polícia Federal mostra uma quantidade muito pequena do medicamento, que não seria suficiente para ele cometer aquele erro. Só que o Bolsonaro, ele não poderia jogar a culpa em um assessor, porque quem fez a postagem foi o Carlos, e o Carluccio já está com muito problema no Ministério Público. Agora nós temos um novo personagem que caracterizará as rachadinhas do Carluccio. Eu quero que você coloque nos comentários, era melhor o Bolsonaro ter jogado a culpa no Carluccio? Você acha que essa versão mentirosa do Bolsonaro vai prejudicá-la? Ele tem alguma chance de não ser preso? Deixa o seu like se você quer que o Bolsonaro esteja preso e se inscreva no canal. Você viu que o depoimento do Bolsonaro, ele foi um depoimento super mentiroso. Eu até fiz comentários no dia, link aqui no card. O Bolsonaro, ele foi prestar depoimento sobre aquele vídeo que foi divulgado nas redes sociais dele 48 horas após os ataques antidemocráticos dos bolsonaristas. O Bolsonaro falou que ele estava sob efeito de medicamentos, né, porque ele tinha tomado morfina, porque ele estava com muitas dores, e também ele tentou salvar o vídeo, mas acabou compartilhando sem querer. Só que todo mundo sabe que quem postou o vídeo foi o Carluccio. Então o depoimento do Bolsonaro é uma mentira, ou foi uma mentira deslavada. Ninguém em Brasília acreditou. Até o Josias de Souza, colunista do UOL, reforçou a mentira do Bolsonaro, porque ele falou assim, olha, eu conversei com o ministro do Bolsonaro, ele me explicou toda a história e falou que quem postou foi o Carlos. E na época que nós demos a informação, ninguém do entorno do Bolsonaro desmentiu a informação dada pelo UOL. Nós até falamos que o Bolsonaro ele ficou revoltado porque ele não queria participar dessa repercussão, mas a postagem do Carluccio, sem ele, o Bolsonaro, saber, deixou assim o Bolsonaro furioso com o filho. E aí o Bolsonaro foi prestar depoimentos para esclarecer esse episódio e fez esse papelão. A tese do Bolsonaro, pessoal, ela é uma tese muito fraca sobre os medicamentos. A Malu Gaspar, que é colunista do O Globo, ela conversou com vários juristas. Ela falou que ela conversou com 5 juristas sobre essa tese do Bolsonaro tá doidão de morfina. E eles foram unânimes, porque o Código Penal, ele é muito claro. Não dá para usar como justificativa você tá doidão de medicamento, entorpecente ou até mesmo de álcool. Isso não serve como tese. Então o Bolsonaro, ele sabe disso e os advogados dele também sabem. E a Malu Gaspar falou que o Bolsonaro e a sua estratégia de defesa vão usar as nuances da lei para tentar achar alguma brecha, falando que o Bolsonaro ele estava ligadão na morfina. Só que essa tese, pessoal, até os próprios assessores do Bolsonaro ou o entorno, né, de aliados bolsonaristas consideram uma tese muito fraca e não concordam com ela. Eles acreditam que o melhor que o Bolsonaro poderia ter feito era ter jogado a culpa em um dos seus assessores, porque na época que ele era presidente da República, o Bolsonaro tinha direito a 4 assessores e 4 assessores cuidavam das redes sociais dele. Então bastava o Bolsonaro jogar a culpa em um desses assessores para ficar tranquilo. Não, não fui eu, foi um dos meus assessores. O problema é que se o Bolsonaro fizesse essa crocodilagem com um dos seus assessores, ele teria que dar um nome, e aí esse assessor ficaria na mira da Polícia Federal e poderia ser preso, porque agora nós temos mais 200 indiciados transformados em réus pelo STF. Então, poxa, o assessor iria engolir isso sozinho? Não iria. Então essa estratégia dos aliados do Bolsonaro de culpar um terceiro é muito pior do que a estratégia da morfina, no meu ponto de vista. Uma falha da estratégia da morfina do Bolsonaro é que o laudo que ele apresentou para a Polícia Federal, comprovando que ele estava medicado, mostra uma quantidade insuficiente de medicamento para deixar ele chapadão a ponto de errar na hora de salvar o vídeo e acabar compartilhando. Então é mais um erro da defesa do Bolsonaro, né? Porque a dose era insuficiente para deixar o Bolsonaro sem muito juízo, né? Ou com menos juízo que ele já tem. Mas a estratégia foi para preservar o Carlos, pessoal. O Bolsonaro, ele foi com a estratégia para proteger o Carlos, porque ele poderia ter falado a verdade. Olha, quem fez a postagem não fui eu, foi o meu filho, foi o Carluccio, ele cuidava das minhas redes sociais. Tanto que depois que o Carlos abandonou o TT do Bolsonaro, não há mais postagem. Não há postagem.
E foi o Carlos que fez a publicação do vídeo. Mas o Bolsonaro optou por proteger o filho dele e não jogar o filho aos leões. Porque caso o Bolsonaro tivesse falado a verdade e tivesse culpado o Carlos, ele estaria numa situação muito mais confortável. Mas ele teve essa estratégia de proteger o Carluccio. O problema, né, é que o Bolsonaro, ele quis proteger o Carlos porque o Carluccio está numa situação jurídica muito complicada. E se o Bolsonaro responsabilizasse o Carlos, como nós falamos, o Carlos poderia acabar sofrendo um outro inquérito nas costas. E o Carluccio, ele já está muito abalado emocionalmente. A relação do Carlos com o Bolsonaro é uma relação que ela é muito esquisita, né? E o Bolsonaro, ele teme que o Carluccio tire a própria vida, porque ele ameaça o Bolsonaro, fala que vai tirar a própria vida, ele some, ele desaparece, não fala com o Bolsonaro, e o ex-presidente é muito sensível com relação ao Carluccio. Nós sabemos que o Ministério Público do Rio de Janeiro avançou em muito no inquérito das rachadinhas. O Ministério Público encontrou uma linha de argumento, ou um caminho das rachadinhas do gabinete do Carlos. E você sabe que se o Carluccio for pego, toda a família Bolsonaro cai devido ao rodízio de funcionários que existia do gabinete do Carlos, do Flávio e também do Bolsonaro. Eu expliquei essa história do Ministério Público, link aqui no card. E o Carlos, ele teme que ele seja indiciado pelas rachadinhas, condenado e preso. E nessa semana o Guilherme Amado trouxe a informação para nós que as investigações encontraram um novo integrante ou um novo personagem nas rachadinhas do Carlos. Ele não estava sendo investigado, ele não teve quebra de sigilos nenhuma, mas ele pode ser o operador de todo o esquema da rachadinha do Carluccio. Por isso que ele está com medo e o Bolsonaro optou por preservá-lo para não jogar mais uma carga nas costas do Carluccio. Se bem que carga nas costas, principalmente se for uma bolada nas costas, é possível que o Carlos adore. E eu quero que você coloque nos comentários, o Bolsonaro ele errou ao tentar proteger o Carlos? Ou ele poderia perder muito mais? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. Eu também vejo que o Bolsonaro ele tentou usar essa história do remédio para ver se colava. Uma desculpa para a justiça, porque ele poderia muito bem falar que ele estava sob efeito de medicação durante todo o mandato dele e ele não tinha mais consciência dos seus atos. Mas isso poderia ser crime de responsabilidade, coisa do tipo. Ele já não é mais presidente. Ele já não é mais presidente, não tem nenhum problema nenhum. Então eu vejo que ele pode ter preparado uma estratégia para lidar com todos os outros processos que ele tem. Processos que poderão prendê-lo ou processos que poderão caçá-lo. Então ele poderia falar, não, eu tava malucão, eu não tinha o que fazer, porque eu tava fora das minhas faculdades mentais. Então eu não tomava minhas decisões por mim mesmo. Tanto que o Ministério Público Federal, você sabe, como nós já comentamos, link aqui no card, viu crime na atuação do Bolsonaro para a liberação das joias. Há uma caracterização de peculato. O Ministério Público, o UOL, teve acesso a partes do despacho do Ministério Público Federal e lá aponta toda essa celeridade, essa urgência, esse assodamento dos processos feitos por Bolsonaro e por sua equipe, incluindo o coronel Mauro Cid, indicam que há fortes indícios de crime do Bolsonaro. E o Ministério Público prepara, assim, a condenação do Bolsonaro por peculato. E esse é só o primeiro crime no caso das joias, porque nós sabemos que existem outros crimes correlatos que podem acabar surgindo, como corrupção, como o recebimento das joias, até para que o Bolsonaro ele topasse fazer o Brasil integrante do OPEP. Houve a venda da refinaria, ou talvez o Bolsonaro poderia dar uma liberada para Michele para ela poder passar a noite com o príncipe saudita, que foi a hipótese levantada pela Janaína Pascoal na CNN. Só que de tudo isso, essa repercussão negativa a respeito da desculpa apresentada pelo Bolsonaro, ela é muito positiva para a sociedade e ruim para o Bolsonaro. Porque essa história da morfina, essa história que ele mandou sem querer, não colou. Não colou. Não houve uma repercussão positiva na sociedade. Ninguém engoliu, nem os bolsonaristas engoliram essa história toda. Então isso é muito ruim para ele, Bolsonaro. Porque além do argumento jurídico, que precisa ser uma tese bem calcada, bem sólida, o Bolsonaro também precisa que a tese apresentada por ele ganhe repercussão e tração na sociedade. Porque se não tiver essa repercussão na sociedade, como que ele pode se defender? Para ele se defender, ele vai precisar do apoio popular. Então, quanto menor for a repercussão, ou quanto mais negativa, ou quanto menos pessoas pensarem, endossarem essa tese do Bolsonaro, pior vai ser para ele.
Porque ele precisa ter respaldo, ele precisa ter eco, ele precisa ter voz. Só que com a imprensa repercutindo dessa forma super negativa, o Bolsonaro ele fica bem enfraquecido. Então, o caminho para a prisão, pessoal, tá aí. O Bolsonaro quis mentir, optou por essa estratégia e ele vai se dar muito mal por ela.